E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Vasco acaba de dar um passo que promete movimentar o mercado de transferências do futebol brasileiro e balançar os corações da torcida, a contratação de Caio Jorge, atacante que até então brilhava no Cruzeiro. A notícia pegou muita gente de surpresa, principalmente os torcedores mineiros, que agora se veem diante de uma verdadeira traição esportiva. Caio Jorge, conhecido por sua capacidade de marcar gols e movimentar a defesa adversária, chega ao time carioca com a expectativa de ser o protagonista de novas glórias. Nos bastidores, comenta-se que as negociações foram rápidas e discretas, evitando um possível desgaste com o Cruzeiro, mas deixando claro que o Vasco não quer apenas contratar, quer impactar. A transferência mexe com o cenário do futebol nacional, criando uma sensação de urgência e ansiedade entre torcedores rivais, que já começam a imaginar como será enfrentar esse jovem atacante em campo, deixando o clima de suspense ainda mais intenso e palpável, como se cada notícia, cada boato, fosse combustível para a imaginação de quem acompanha o futebol de perto. O burburinho começou cedo em Minas, onde a notícia de que Caio Jorge poderia trocar o Cruzeiro pelo Vasco circulava entre jornalistas, torcedores e ex-atletas que acompanham a carreira do jovem centroavante. Muitos ainda tentam digerir o que parece ser uma decisão ousada e inesperada, considerando que Caio Jorge vinha mostrando grande evolução na equipe celeste, chamando a atenção até mesmo da seleção brasileira. No meio do mercado, surgem especulações sobre os motivos dessa mudança repentina, com alguns apostando em questões financeiras, outros na ambição de conquistar títulos de forma mais expressiva, e há ainda quem acredite em influências externas, como empresários e oportunidades no cenário nacional e internacional. Para o Vasco, a chegada de Caio Jorge representa mais do que uma contratação, é uma declaração de intenções, um sinal de que o clube deseja protagonismo imediato, e que não teme investir em jovens com talento e vontade de crescer. Enquanto isso, o Cruzeiro tenta administrar a perda, mantendo a moral da equipe e buscando alternativas que possam minimizar o impacto da saída de um dos seus principais destaques, mas a frustração é palpável e a sensação de traição paira sobre Minas, aumentando ainda mais o drama e a expectativa em torno do futebol brasileiro. Caio Jorge sempre foi visto como uma promessa desde os tempos de Santos, e sua trajetória de destaque não passou despercebida. Participar da Copa do Mundo Sub-17 em 2019 abriu portas para que ele se tornasse um nome respeitado no cenário nacional, e sua passagem pelo Cruzeiro consolidou seu potencial. Agora, a ida para o Vasco parece ser mais do que apenas uma transferência, é um movimento estratégico que pode redefinir sua carreira. No Rio de Janeiro, torcedores já imaginam combinações de jogo, gols decisivos e momentos históricos que o novo atacante poderá proporcionar. Entretanto, nos bastidores, há um clima de tensão, pois a negociação é vista como um golpe para o Cruzeiro, que precisa se reorganizar rapidamente para não perder competitividade. O cenário esportivo nacional fica, assim, em alerta, com todos os clubes atentos às consequências dessa contratação, e a imprensa especializada já trabalha em análises, previsões e rumores que só aumentam a sensação de urgência, criando um verdadeiro espetáculo fora das quatro linhas, onde a narrativa é construída tanto em campo quanto nas manchetes e redes sociais, transformando cada comentário em notícia quente. As redes sociais, como sempre, são um terreno fértil para teorias, debates acalorados e memes, e a ida de Caio Jorge para o Vasco não poderia ser diferente. Torcedores do Cruzeiro expressam indignação, enquanto os do Vasco comemoram, alimentando um clima de rivalidade e expectativa. Entre os especialistas, surgem opiniões divergentes sobre o impacto da contratação, e muitos destacam a capacidade do atacante de se adaptar a novas equipes e estilos de jogo, o que aumenta ainda mais o suspense em relação ao seu desempenho. Nos bastidores, especula-se sobre o salário, os direitos de imagem e cláusulas contratuais que podem ter pesado na decisão do jogador, mas ninguém confirma oficialmente. O que se percebe é que o Vasco consegue, com essa movimentação, colocar o futebol carioca e nacional em alerta, criando uma narrativa que vai muito além de simples números e estatísticas. Caio Jorge se transforma, então, em símbolo de ambição, esperança e polêmica, enquanto cada torcedor,
jornalista ou comentarista tenta prever os efeitos dessa transferência, e o burburinho só aumenta, gerando uma sensação de que estamos diante de um capítulo decisivo na carreira do atleta e na história dos clubes envolvidos. Enquanto isso, o Cruzeiro tenta absorver o choque e preparar uma resposta à altura. Há rumores sobre possíveis contratações para preencher a lacuna deixada por Caio Jorge, mas ainda nada confirmado. Analistas esportivos sugerem que a saída do atacante pode impactar diretamente o desempenho da equipe nos campeonatos futuros, exigindo ajustes táticos e estratégicos imediatos. Para o Vasco, a expectativa é clara: transformar a contratação em resultado, em gols e em títulos, validando cada investimento feito e reforçando a ideia de que o clube busca protagonismo no cenário nacional. A torcida, naturalmente, se vê dividida entre euforia e ansiedade, enquanto o jogador encara um novo desafio em um ambiente totalmente diferente, cercado por pressão e atenção constante. Esse clima de incerteza e expectativa é combustível para a narrativa jornalística, que transforma cada treino, cada declaração e cada jogo em evento, gerando conteúdo, repercussão e debate. Caio Jorge, portanto, se torna não apenas um jogador em campo, mas também um personagem central de um enredo que mistura talento, estratégia, rivalidade e polêmica, mantendo o público preso a cada atualização, cada rumor e cada notícia que chega, como se estivéssemos assistindo a um filme cujo final ainda é incerto e imprevisível. O impacto da contratação se estende além dos gramados, afetando também o marketing, a visibilidade e a moral dos clubes. O Vasco ganha força na mídia, atraindo a atenção de patrocinadores, mídia esportiva e torcedores de outras regiões, enquanto o Cruzeiro precisa lidar com a frustração interna e encontrar formas de manter motivação, coesão e competitividade. Há quem diga que esse movimento pode influenciar outras negociações, abrindo caminho para novos rumores, contratações e até mudanças estratégicas em clubes que observam atentamente os desdobramentos dessa transferência. Caio Jorge, portanto, se torna protagonista não apenas em campo, mas também fora dele, gerando debates, expectativas e reações emocionais que alimentam a narrativa esportiva de forma intensa. A sensação de traição em Minas e de conquista no Rio de Janeiro transforma essa história em algo muito maior que futebol. É política, estratégia, paixão e emoção misturadas, criando um burburinho que dificilmente terá fim nos próximos meses. E cada detalhe da carreira do atacante agora é observado, comentado e especulado como parte de um enredo fascinante que se desenrola diante dos olhos de todos os amantes do esporte. Nos corredores do futebol brasileiro, o nome de Caio Jorge ecoa como um verdadeiro alarme, e a transferência para o Vasco provoca debates acalorados entre torcedores, jornalistas e comentaristas. A sensação de surpresa se mistura com curiosidade, pois poucos imaginavam que o jovem atacante deixaria o Cruzeiro em um momento em que sua performance vinha sendo decisiva. Entre boatos e especulações, comentam-se possíveis impactos na tabela de próximos campeonatos, com torcedores já imaginando partidas em que Caio Jorge poderia desequilibrar jogos importantes. Além disso, o timing da negociação gera questionamentos. Teria o Cruzeiro recebido uma proposta irrecusável, ou Caio Jorge simplesmente enxergou no Vasco uma oportunidade de crescimento mais rápido? As redes sociais fervilham, e cada vídeo, cada postagem, cada comentário contribui para uma narrativa que mistura emoção, análise e expectativa, transformando o jovem atacante em protagonista de um drama esportivo que ultrapassa os limites dos gramados e invade o imaginário da torcida e da mídia. Enquanto os fãs se dividem entre empolgação e indignação, surgem rumores sobre o que levou Caio Jorge a tomar essa decisão tão impactante. Alguns afirmam que o ambiente no Cruzeiro não oferecia mais os desafios desejados, enquanto outros acreditam que o projeto do Vasco, sua estrutura e ambição de títulos, foram decisivos. Analistas esportivos discutem a capacidade do jovem centroavante de se adaptar rapidamente, enfrentar pressão e corresponder às expectativas elevadas de um clube que busca retomar protagonismo nacional. Nos bastidores, comenta-se sobre negociações sigilosas, cláusulas contratuais e até bônus que teriam pesado na escolha, reforçando o clima de mistério e suspense. Ao mesmo tempo, o Cruzeiro precisa reagir estrategicamente, ajustando táticas, explorando alternativas e motivando outros jogadores, para não deixar que a saída de Caio Jorge se transforme em um problema maior, enquanto o Vasco celebra silenciosamente a sensação de vitória, preparando-se para transformar investimento em resultado e expectativa em emoção concreta.
A chegada de Caio Jorge ao Vasco não é apenas uma movimentação de mercado, é um capítulo que mistura paixão, rivalidade e estratégia. O clube carioca envia uma mensagem clara a seus concorrentes: estamos de olho em talentos, preparados para investir e criar histórias que marcam. Para os torcedores, o impacto é imediato, com reações em massa nas redes sociais, debates acalorados em grupos de WhatsApp e até especulações sobre como o atacante será integrado ao elenco e às táticas de jogo. Alguns imaginam combinações ofensivas, gols decisivos e partidas históricas, enquanto outros, mais críticos, alertam sobre a pressão que o jovem jogador terá que enfrentar. Nos bastidores, cada detalhe da negociação é analisado, discutido e interpretado, e qualquer declaração ganha repercussão instantânea, transformando Caio Jorge em símbolo de uma narrativa que mistura talento, expectativas e polêmica, consolidando sua presença como protagonista de um drama esportivo que já começou a ser escrito antes mesmo de ele pisar em campo com a nova camisa. Enquanto o Vasco celebra a aquisição, o Cruzeiro tenta lidar com a sensação de perda e reorganizar sua estratégia esportiva. A saída de Caio Jorge cria uma lacuna que exige atenção, planejamento e ação imediata, com a comissão técnica avaliando alternativas, possíveis substituições e ajustes táticos que possam manter a competitividade da equipe. Analistas destacam que, além do impacto esportivo, a transferência influencia questões emocionais e psicológicas do elenco, pois perder um jogador com potencial decisivo afeta a confiança, motivação e moral. Por outro lado, o Vasco ganha não apenas um atacante, mas um símbolo de ambição e promessa de sucesso, capaz de gerar repercussão midiática, engajamento da torcida e expectativas elevadas para títulos. Entre rumores e especulações, o ambiente do futebol nacional se transforma em um verdadeiro teatro, onde cada movimento de Caio Jorge é observado, analisado e comentado, consolidando seu papel como peça central de um enredo que mistura talento, estratégia e polêmica de maneira intensa e contínua. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos próximos meses, a atenção se volta para o desempenho de Caio Jorge, que agora carrega a responsabilidade de corresponder às expectativas do Vasco e da torcida, ao mesmo tempo em que lida com o peso simbólico de uma saída que muitos chamam de traição em Minas. Cada partida será analisada, cada gol comemorado ou perdido se tornará motivo de debate, e cada interação com a imprensa poderá gerar novos rumores. O mercado observa atentamente, e outros clubes avaliam movimentos semelhantes, considerando as consequências dessa transferência para o cenário nacional. O jovem atacante, que começou a se destacar no Santos e ganhou projeção internacional na Copa do Mundo Sub-17 de 2019, agora se vê em um momento decisivo de sua carreira, onde decisões, atitudes e desempenho podem consolidar ou desafiar sua trajetória. Em meio a isso, a narrativa esportiva ganha força, tornando Caio Jorge um símbolo de talento, expectativa e controvérsia em plena transformação no futebol brasileiro. O clima de burburinho continua, com torcedores, jornalistas e especialistas debatendo incessantemente sobre os próximos passos do Vasco e do Cruzeiro. Cada declaração, cada postagem nas redes sociais e cada notícia sobre treinamentos e negociações alimenta a sensação de tensão e expectativa. Alguns destacam a ambição estratégica do Vasco, enquanto outros ponderam sobre o desafio do Cruzeiro em encontrar soluções rápidas para manter o equilíbrio e competitividade do elenco. Ao mesmo tempo, o jogador assume papel central nesse enredo, que mistura talento, polêmica e possibilidade de redenção ou consagração. O impacto vai além do futebol, envolve mídia, torcida, marketing e percepção pública, transformando Caio Jorge em uma peça-chave de uma narrativa que se escreve com intensidade e emoção. A transferência se torna, assim, não apenas uma mudança de clube, mas um fenômeno que gera repercussão, debate e expectativa constante, mantendo a atenção de todos voltada para o desenrolar desta história envolvente e imprevisível. Por fim, o futuro de Caio Jorge no Vasco promete capítulos eletrizantes, recheados de gols, emoção e, claro, polêmica. A torcida aguarda ansiosa pelo impacto do atacante em campo, enquanto o Cruzeiro tenta se reinventar e absorver a perda de um talento que deixou saudades. Analistas esportivos seguem debruçados sobre possíveis desdobramentos, com previsões, análises táticas e rumores sobre novos movimentos no mercado.
As redes sociais mantêm o clima em ebulição, transformando cada atualização em notícia quente e cada comentário em debate acirrado. Caio Jorge, ao mesmo tempo em que carrega expectativas de desempenho e sucesso, se torna protagonista de uma narrativa que vai muito além do futebol. É estratégia, emoção e paixão misturadas em um enredo que segue em constante evolução, mantendo torcedores, jornalistas e especialistas atentos a cada passo, transformando sua transferência em um verdadeiro fenômeno de repercussão nacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.